Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você chegou até aqui não foi por acaso, eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai abençoar e edificar a sua vida. Bom, esses dias, era um domingo, e eu estava ajudando a minha filha em um trabalho que ela tinha que entregar no dia seguinte, na segunda-feira. Enquanto eu ajudava ela no trabalho, também estava auxiliando o meu filho, que também tinha um outro trabalho para fazer. E a gente já tinha vindo de uma semana muito intensa de trabalhos que eles precisavam entregar e também provas, E aqui em casa a gente preza muito por essa participação nossa, Tanto minha e do meu marido, na vida escolar deles, A gente realmente participa, a gente auxilia, a gente ajuda, até porque eles também são pequenos ainda. E enquanto eu estava ali ajudando ela, no trabalho, auxiliando o meu filho, o meu marido estava com o meu caçula, entretendo o meu caçula, por um momento eu comecei a resmungar, daquilo ali que eu estava vivendo, mentalmente, Ai, que saco, pra que tanto trabalho, eu podia estar descansando nesse domingo, nossa, tanta coisa para eu fazer, eu podia estar descansando, amanhã começa tudo de novo e não deu tempo nem de eu descansar. E enquanto na minha mente passava essas murmurações, esses pensamentos, eu ficava resmungando, o Senhor me trouxe à memória de como aquilo ali que eu estava vivendo naquele momento, um dia foi um pedido de oração. Os nossos filhos, eles estudavam em uma outra escola, na qual nós não estávamos satisfeitos, com o ensino daquela escola. A gente achava que era uma escola fraca em relação ao ensino e nós também queríamos colocar eles numa escola cristã. Só que nessa época nós não tínhamos condições para isso, de colocar eles em uma outra escola e também numa escola cristã. E nós oramos muito para o Senhor, para que essa porta fosse aberta e um dia eles pudessem estar nessa escola na qual eles estão hoje. E o Senhor abriu essa porta, o Senhor nos abençoou com isso. E aí, irmãos, aonde eu quero chegar, Muitas vezes nós oramos para o Senhor, por algo. Quando a gente recebe essa bênção do Senhor, a nossa oração é respondida. Naquele momento a gente agradece, glorifica o Senhor, ficamos entusiasmados e começamos a viver aquela bênção do Senhor, felizes e contentes, gratos ao Senhor. E depois de um tempo aquilo vira rotina, é algo comum na sua vida, Porque é algo que pertence a você, já não é mais um sonho, já não é algo mais que você deseja, idealiza, mas você não pode ter, Já é algo que faz parte da sua vida. E aí, sem você perceber, você se pega murmurando, Começa a reclamar daquilo que um dia você pediu para o Senhor e Ele te concedeu, colocou em suas mãos. A gente precisa entender que nenhuma bênção, por melhor que seja, maior que seja, por mais que a gente sonhou anos com aquilo, nenhuma bênção, ela vem sem responsabilidade. Às vezes nós oramos tanto por algo, clamamos o Senhor, pedimos, mas a gente esquece que quanto mais bênção nós tivermos, mais responsabilidade nós também teremos. Eu não sei se na nossa cabeça a gente começa a olhar somente para aquilo que a gente deseja, que a gente sonha, e a gente acaba esquecendo que tudo tem o prós e o contra, A parte boa é que os meus filhos hoje estão tendo uma educação melhor. Eles estão estudando numa escola onde, de fato, exige um pouco mais deles, e era isso que a gente queria, Uma escola também com uma educação cristã, que era algo também que a gente sonhava muito. Mas a partir do momento que eles terão mais trabalho de casa, mais dever de casa, isso significa que eu e o meu marido também teremos mais responsabilidade. Devido à idade deles, nós precisamos nos envolver nos trabalhos, nós precisamos ajudá-los. Então, às vezes, a gente ora por uma bênção e quando a bênção chega, a gente só quer ficar com a parte boa. E quando a gente vê, a gente está murmurando, a gente está reclamando. Às vezes a gente até assume a responsabilidade, mas a gente age como crianças mimadas. Estou fazendo, mas estou murmurando. Estou fazendo, estou reclamando. Sabe criança quando a gente manda fazer as coisas e ela até vai, mas vai batendo às vezes o pé, vai reclamando, vai resmungando? É mais ou menos nós, Nós não vamos batendo o pé, mas nós fazemos o quê? Reclamamos com os 3 jeitos de adulto, que é o quê? Reclamar, murmurar, muitas vezes na nossa mente. Por um momento, na minha mente, eu estava reclamando, inclusive falando, para que tantos trabalhos? Ai, para que a escola passa tantos trabalhos de uma vez? Nossa, mas não era isso mesmo que eu queria? Que os meus filhos estivessem numa escola na qual eles teriam mais trabalhos para fazer, mais dever de casa, para que eles pudessem desde novos entender a questão da responsabilidade. E eu estava reclamando justamente daquilo que eu
tanto queria, na qual na outra escola eles não tinham. Isso não faz sentido, entende? Isso não faz sentido. Então hoje eu pergunto para você se você está pronto para receber as bênçãos que você tem tanto colocado diante do Senhor. E isso não é um vídeo para te desmotivar, né? Para fazer você não pedir mais aquilo que você tanto sonha para Deus. Mas para você entender que nada nessa vida chega só de forma positiva. Tem a forma negativa, na qual nós vamos ter que arcar com as responsabilidades. Haverá sacrifícios, nós teremos que abrir mão muitas vezes de descanso, às vezes de fazer aquilo que a gente gostaria, para abraçar aquilo que Deus nos deu. Eu gosto de comparar, muita coisa que eu trago aqui com vocês, eu comparo com a maternidade, né? Que é a minha vivência hoje, né? O que eu vivo, né? Filho, para mim, ao meu ponto de vista, é a maior bênção que nós podemos ter, no meu ponto de vista. Eu sei que hoje cada um tem o seu ponto de vista, né? Tem muita gente que não sonha ser mãe, que não sonha ser pai, e isso é de cada um, tá tudo bem. Não estou falando aqui não é um julgamento da minha parte. Mas, para mim, foi a maior bênção que eu recebi na minha vida, é ser mãe. E quando você tem filho, quem é mãe, quem é pai sabe. Filho é bênção, é maravilhoso, é algo gostoso, mas requer muita responsabilidade, requer muito sacrifício. A gente precisa abrir mão de muita coisa. Na verdade, filho é aquilo que faz você sair de cena para eles entrarem. Porque a partir do momento que a gente se torna mãe, a gente se torna pai, tudo na nossa vida é pensado neles primeiro, para depois em nós, né? Até uma decisão que nós precisamos tomar, a gente precisa pensar neles primeiro. E isso vai trazer alguma consequência para a vida deles, vai trazer alguma consequência para a nossa família, isso quando a gente se casa, forma a família. Então nós precisamos entender que mesmo as maiores bênçãos que o Senhor pode nos dar, ainda assim haverá sacrifícios. Não tem como a gente ficar só com a parte boa e deixar a parte cansativa, às vezes a parte chata de lado. Às vezes o Senhor, Ele até quer te levar a novos caminhos, abrir novas portas, te dar aquilo que você tanto pede para Ele. Mas como que Ele vai te conceder mais bênçãos se você está aí se comportando desse jeito, né? Resmungando, murmurando, fazendo corpo mole, né? Se comportando de uma forma mimada com aquilo que Ele já te deu hoje, naquilo que Ele já colocou nas suas mãos hoje. Como que você vai alcançar novos caminhos se o que você tem hoje você faz reclamando, você faz murmurando, ou você nem faz, fica fazendo corpo mole? Nós precisamos entender, né, que crescer requer mais responsabilidades. A gente sabe o quê? Que quando a vida adulta ela traz mais responsabilidades. Na verdade, a mesma coisa é quando o Senhor nos concede mais bênçãos. Crescer na vida espiritual, na vida profissional, na vida pessoal, requer mais responsabilidades, requer mais sacrifícios, requer abrir mão de muitas outras coisas para fazer aquilo que o Senhor nos deu com excelência, com gratidão. Às vezes você está aí pedindo uma promoção no seu trabalho para ganhar mais, mas você está fazendo com excelência, você está fazendo com gratidão, sem reclamar e para a honra e glória do Senhor, a sua função que você tem hoje. Como que você quer uma promoção? Como que você quer um outro cargo profissional se você não faz com carinho, com amor, aquilo que você tem hoje? Aonde o Senhor te colocou hoje, você não está sendo bênção. Você às vezes até faz, mas faz com má vontade. Às vezes quando a gente pede uma promoção num trabalho, a gente olha só a parte boa, né? Um cargo melhor, um salário melhor, mas isso requer também mais responsabilidade, mais compromisso. Então, cuidado com aquilo que você está pedindo hoje ao Senhor, porque Ele pode até te conceder, mas como vai ser depois? Você vai agarrar aquilo que Ele te deu de forma que você vai honrar a resposta de oração do Senhor? Então é nisso que nós precisamos pensar hoje, sabe? Isso aqui não é um vídeo de julgamento, mas é uma reflexão que o Senhor realmente colocou no meu coração. Porque como eu falei no início do vídeo, depois de um tempo vira rotina. Quando a gente não tem algo que a gente quer muito, a gente começa a idealizar aquilo, e isso eu começo a olhar as partes boas, mas aí o Senhor nos concede. Nós ficamos felizes, alegres, e depois de um tempo é algo comum que a gente tem em nossa vida. A gente entende que é uma bênção, a gente até lembra que é uma resposta de oração do Senhor, né, para a nossa vida, de algo que a gente pedia muito para Ele, mas a gente começa a ver só a parte negativa. E eu queria ler com vocês 2 versículos que vai nos ajudar a refletir sobre o que nós acabamos de falar hoje. O primeiro está lá em 1 Coríntios,
capítulo 13, versículo 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora nós vamos lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 48, que diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, aqui a Bíblia nos fala, né, que se Deus confiou algo em nossas mãos, Ele vai cobrar. Não é cobrar de ficar jogando nossa cara, lembrando o tempo inteiro. Ele pode até lembrar, sim, quando a gente estiver murmurando, assim como Ele fez comigo. Ele me trouxe à memória que aquilo ali que eu estava vivendo um dia era pedido de oração. Mas Ele vai nos cobrar no sentido que eu dei em suas mãos, coloquei em suas mãos as minhas bênçãos, te concedi aquilo que você tanto me pedia. Então eu vou te cobrar mais. Vou cobrar mais de você responsabilidade, mais sacrifício. Não porque Deus é um Deus mau, mas é porque assim é a vida. Mais bênçãos, mais responsabilidade. Um cargo maior no trabalho, mais responsabilidade. Se tornou mãe, se tornou pai, casou. Nós não temos mais como ficar se comportando como meninos, como meninas. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e lembrar que o Senhor vai nos cobrar isso. Então cuidado com o que hoje você está pedindo para o Senhor, caso você ainda não esteja pronto para assumir novas responsabilidades. Mas que a gente possa lembrar todos os dias, né, que muitas das coisas que nós estamos vivendo, o Senhor nos concedeu porque nós pedíamos para Ele ou porque Ele conhecia o nosso coração. Tem coisas que às vezes a gente nem coloca diante do Senhor, né? Mas Ele conhece nosso coração, Ele sabe, né, o que nós também desejamos, o que nós sonhamos. E tem coisas que a gente nem sonhava, nem pedia para o Senhor, mas o Senhor ainda assim foi lá e colocou em nossas mãos. Porque é os planos dele sobre a nossa vida, né? E não os nossos planos sobre a nossa vida, né? Deus sabe o que é melhor para nós, então cuide bem, né, com amor, com carinho, daquilo que você tem hoje, daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, porque será cobrado. Inclusive os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que o Senhor nos deu, nós estamos usando para servir ao Senhor, nós estamos usando para o reino, para a obra do Senhor. Então pense nisso, porque tudo isso nos será cobrado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra possa ter entrado no seu coração, ter ajudado a você a refletir um pouquinho, né, sobre tudo isso que o Senhor colocou em suas mãos hoje, assim como me fez refletir sobre o meu comportamento. E eu espero vocês no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau!